Que Rasputin é uma das figuras mais enigmáticas e misteriosas da história, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é quem foi esse homem. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de Rasputin, o monge louco lá da Rússia. Mas um recadinho aqui para vocês. Quem é membro do canal recebeu uma versão alternativa desse vídeo. Uma versão estendida, na verdade. Ela tem 15 minutos a mais e quem é membro recebeu antecipadamente. Então esses benefícios são exclusivos para quem é membro do canal. Então se você gosta do canal, gosta do meu conteúdo e gosta de história, considere se tornar membro do canal e tenha acesso aos benefícios exclusivos. Outra coisa é que você pode seguir lá no Instagram ou na Rede das Dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora pro vídeo. Com fartas acusações e rumores de ações vis e depravadas, Grigori Yefimovich Rasputin era uma das figuras mais polêmicas da Rússia imperial. Ele era um homem misterioso, com muitos segredos, e alguns o acusavam de ter conluio com o capeta. Mesmo quando ele ainda era apenas um plebeu, a sua reputação atraiu muita atenção, até que ele se tornou amigo e confidente da família mais poderosa da Rússia imperial, a família Romanov. Foi suas atividades e reputação nessa posição que lhe renderam a maior parte da fama que ele mantém até os dias atuais, mesmo 100 anos após a morte dele. Grigori Rasputin ascendeu como um homem camponês santo lá da Sibéria até se tornar um dos poderes maiores lá da Rússia imperial. Ele era um homem místico, carismático e confidente da realeza russa, e ficou conhecido como o Monge Louco. Também era conhecido por sua higiene precária, a sua grande ambição e seu gosto insaciável por um rabo de saia. Pense no homem raparigueiro, esse era Rasputin. Rasputin foi assassinado em dezembro de 1916 por Felix Yusupov, e a sua morte até hoje é cercada de enigmas e mistérios. E a sua morte ocorreu meses antes da Rússia cair numa das maiores e mais influentes revoluções do século XX. Mas pera, para te contar a história do Rasputin, a gente tem que voltar aqui um pouquinho no tempo. Senta que lá vem a história. A ascensão de Grigori Rasputin teria sido impossível em outro país que não a Rússia. Mesmo na Rússia, camponeses com odor pungente, desgrenhados, semi-analfabetos não costumavam tomar chá com primeiros-ministros. Porém, Rasputin chegou a São Petersburgo como starets, que era uma espécie de monge, um homem de Deus que vivia na pobreza em ascetismo e solidão, oferecendo-se como guia de outras almas em momentos de comoção e angústia. O starets também era um andarilho que levava sua pobreza e sua oferta de orientação perambulando de um lugar a outro. Esses tipos a Rússia sabia reconhecer. Muitos starets caminhavam descalços no inverno ou enrolavam grossas correntes nas pernas. Alguns pregavam, outros pregoavam poderes de cura. Se a igreja ortodoxa os apanhasse pregando heresias, iam para a prisão. Mas sua pobreza e sacrifício geralmente faziam com que parecessem mais sagrados do que os padres locais. Todos os russos ouviam esses homens sagrados. Para os camponeses iletrados que nunca tinham ido além do rio mais próximo, eles falavam de cidades colossais, terras estrangeiras, curas misteriosas e milagres de Deus. Até os russos cultos os tratavam com respeito. Se caso você já tenha lido Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski os descreve com muito respeito. Mas em terra de esqueleto, toda a fratura é exposta. E Rasputin era um starets fraudulento. Muitos starets eram velhos homens santos que deixavam para trás todas as tentações e bens mundanos. Rasputin, porém, era jovem, casado e com 3 filhos. E seus amigos poderosos mais tarde lhe compraram a casa mais grandiosa de sua aldeia. Sua mente era impura e seu comportamento moral era grosseiro, mas ele tinha uma enorme profusão e os acessórios dramáticos da santidade. Além dos olhos ardentes, tinha a língua potente. Sua cabeça era cheia das escrituras e sua voz profunda e poderosa fazia dele um pregador irresistível. Ademais, havia percorrido a Rússia de cabo a rabo e feito 2 peregrinações à Terra Santa. Apresentava-se como humilde e penitente, um homem de muitos predicados e de ser difícil de se manter em trabalhos. Por isso, quando jovem, adquiriu o apelido de Rasputin, que significa nada mais nada menos que dissoluto ou depravado. E esse apelido ele ganhou em sinal de chacota feito pelos vizinhos. Seu nome de nascimento era Grigori Yefimovich, filho de Efim, um fazendeiro que havia sido cocheiro do Correio Imperial. Ele nasceu em 1872. Portanto, tinha 33 anos quando conheceu a família imperial e 44 quando morreu.
Seu local de nascimento foi Pokrovskoye, uma aldeia no rio Tura, no oeste da Sibéria, a 400 quilômetros a leste dos Montes Urais. Era uma terra dura, varrida pelos ventos, onde a temperatura no inverno chegava a 40 graus abaixo de zero. A Sibéria é praticamente o contrário da cidade onde eu vivo, Porto Velho, Rondônia. Aqui chega a 40 graus fácil no inverno. Mas enfim, para sobreviver naquele clima da Sibéria era necessário muita força física e trabalho. O clima e o isolamento físico afetavam o corpo e a mente. Não à toa, a maioria dos místicos que apareciam lá pela Rússia vinham da Sibéria. Conta a história que uma das primeiras visões que Rasputin teve foi durante a sua infância, quando ele tinha por volta de 12 anos de idade. Lá pela noite ele estava acamado, porque ele estava um pouco doente, e chegou um grupo de aldeões na casa do pai dele para falar sobre o roubo de um cavalo. Na mesma hora que os caras estavam lá conversando sobre o cavalo, tereréu, Rasputin olhou, escutou, levantou da cama e chegou lá, ó. E foi aquele cara ali, ó. Foi aquele cara ali, eu vi, eu sei que foi aquele cara ali. Aí o cara que foi acusado de roubar o cavalo olhou pro moleque. Não, esse moleque aí tá maluco, tu é doido? Eu tava com vocês, não fui eu não. E o pai do Rasputin acreditou no cara e meteu a pena no Rasputin, coitado. Aí o que acontece? Naquela noite, alguns homens acreditaram no Rasputin e foram seguindo o aldeão, pra ver onde é que ele ia parar. Foi então que ele entrou no mato, e lá dentro do mato o cavalo estava escondido. Então Rasputin ele teve a visão e realmente ele estava certo que o cara tinha roubado o cavalo. Desde então, Rasputin ganhou a fama de ser um vidente ali pela sua aldeia. E isso ele tinha só 12 anos. Quando jovem, o vidente virou libertino. Bebia, brigava e assediava as moças da aldeia. Foi carroceiro, levando mercadorias e passageiros a outras aldeias. Uma ocupação que ampliava seu território de conquistas. Bem falante, seguro de si, abordava todas as mulheres que encontrava. Seu método era direto, era o assédio mesmo. Agarrava e ia desabotoando as roupas das mulheres. Naturalmente, era muito chutado, arranhado e mordido. E ele fazia esse tipo de assédio com várias mulheres. Numa de suas viagens, Gregory conduziu um viajante para um mosteiro de Verkhturie. Acho que minha pronúncia está errada, mas vou deixar aqui na legenda. E se você sabe russo, me diz aí se eu acertei ou não. Mas esse lugar ele servia de mosteiro para os monges e também como prisão eclesiástica de sectários heréticos. Rasputin ficou fascinado pelos residentes do local e lá permaneceu por 4 meses. A maioria dos confinados do mosteiro era de membros da Quiliste, e esse negócio de nome estranho era uma seita que acreditava alcançar Deus por meio dos arroubos das relações sexuais. Para isso, eles faziam orgias adoidado. Em anos posteriores, os inimigos de Rasputin o acusaram de ser membro dessa seita. Se tivessem conseguido comprovar isso, até a imperatriz teria ficado chocada. Mas nunca houve provas de que ele havia participado. Pouco depois de voltar para Pokrovskoye, Rasputin, que mal tinha completado 20 anos, casou-se com uma camponesa loura 4 anos mais velha que ele. Em toda a sua vida, mesmo no auge da notoriedade, sua esposa, que se chamava Praskovy, nunca saiu de sua aldeia. E ela sabia de seu marido raparigueiro e nunca se queixou. Ela dizia com estranho orgulho que ele tinha bastante para todas. E como é que eu posso falar isso aqui para vocês? Bem, quando ela falava do bastante, ela se referia àquilo no meio das pernas. É isso mesmo, o homem era um jegue, ele tinha a fama de ser bem dotado. Com esse dote, ele produziu 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. O primeiro filho morreu ainda bebê, e o outro era deficiente mental. As 2 filhas, Maria e Varvara, foram morar com ele e estudar em São Petersburgo. Para sustentar a família, Rasputin foi trabalhar em uma fazenda. Um dia, lá no arado, pensou ter tido uma visão e comunicou que havia recebido ordem de fazer uma peregrinação. O pai dele começou a rir e disse que por preguiça ele preferia virar peregrino do que trabalhar. Por preguiça ou não, Rasputin começou a caminhar e percorreu 3.000 quilômetros até o mosteiro de Monte Athos. Ao fim de 2 anos, quando retornou, trazia uma aura de mistério e santidade. Passou a rezar muito e abençoar os camponeses, a ajoelhar à beira da cama dos doentes e suplicar bênçãos. Ele até parou de beber e refreou seus impulsos com as mulheres. E o pessoal começou a falar que o homem devasso, outrora conhecido como Rasputão, estava próximo de Deus. O padre da aldeia, ameaçado pelo surgimento repentino de um jovem homem santo em sua área, sugeriu heresia e falou em promover uma investigação. Sem vontade de bater boca e entediado com a vida na aldeia, Rasputin a deixou e se pôs novamente a perambular.
O primeiro aparecimento de Rasputin em São Petersburgo ocorreu em 1903 e durou apenas 5 meses. Mesmo na capital rica e sofisticada, a reputação de Rasputin o precedeu. Naquela época, Rasputin tinha por volta de 30 e poucos anos, e quando ele apareceu nos salões lá de festa, tudo chique e tal, ele era anunciado como o milagreiro da Sibéria. Ele tinha uma altura mediana e era magro, e tinha a barba bem desgrenhada, o cabelo também bem desgrenhado, e as roupas que ele vestia era também bem surrada, digamos assim. Era uma roupa de tecido cru, algodão cru, com a calça meio bufante e enfiada dentro da bota de couro. Isso tudo velha, bem desgastada. Além disso, as roupas dele eram todas sujas, ele também era bem sujo. Acordava, se levantava, ia passear, tal, voltava para casa, dormia de novo, acordava sem se lavar, sem tomar banho. Desse naipe. A mão dele era toda encardida, a unha grande, cheia de terra dentro da unha. Era uma nojeira pura o Rasputin. E como era de se esperar, nessa condição higiênica precária, o odor dele era muito forte. Alguns falavam que ele tinha um cheiro meio que parecido com de bode. Mas isso era só para compor aquela aura de místico, de vidente e tal, tereréu. Porque quando ele ficou rico, meus amigos, as coisas mudaram drasticamente. No lugar dos trapos que ele usava, ele passou a usar roupas bonitas, lindas e bem feitas. Tipo essa daqui que eu estou usando da Hering, que é de malha H+. E por acaso, a Hering é a patrocinadora do vídeo de hoje. Primeiramente, a Hering é uma marca que dispensa comentários, afinal, é o básico mais amado do país por mais de 140 anos. E seus produtos trazem leveza, conforto e bom caimento. Eu fico impressionado com as camisetas deles porque são bem confortáveis e o caimento é bem certinho. Você coloca no corpo, ela não fica apertada no tórax, não fica grande no comprimento, nem nas mangas. Porque tem camisa que a gente coloca ou fica apertada no tórax ou fica grande no comprimento. Essa não, é certinha, parece que foi feita na medida. E essa camiseta aqui de malha H+, ela combinaria certinho com a Rasputin, que ela tem uma tecnologia anti-odor. Será que ela seria capaz de suportar, de fazer com que o Rasputin não cheirasse mal, cheirasse pura bode? Eu acho que sim, porque a tecnologia da Hering é muito boa. Além disso, essa tecnologia garante uma secagem mais rápida e que ela não amasse com muita facilidade. E ó, essa daqui é tamanho P e ela vai até o tamanho XGG. E agora vem a melhor parte, porque usando meu cupom HISTORIA15, você tem 15% de desconto no site da Hering. Dá para comprar camisetas e outros produtos, já que a Hering tem uma linha casual, social e esportiva, tanto para homens quanto para mulheres. Então é o seguinte, estou deixando o link e o cupom de desconto aqui na descrição e no comentário fixado para facilitar a sua vida, fechou? Para as devotas de Rasputin, esses detalhes de falta de higiene e de cuidado não tinham a menor importância. Mulheres que o achavam asqueroso descobriram depois que o asco era uma sensação nova e excitante, e que o camponês rústico e mal cheiroso era uma variação sedutora da superabundância de oficiais de cavalaria e cavalheiros de sociedade perfumados e arrumadinhos. Outras, menos sensuais, racionalizavam que sua aparência brutal era um sinal certo de espiritualidade. Se não fosse um homem sagrado, diziam a si mesmas, esse mujique maltrapilho não estaria aqui entre nós. Satisfeitas com essa conclusão, elas iam somando suas vozes ao coro crescente e entoado que Rasputin era realmente um homem de Deus. Os olhos de Rasputin eram seu traço mais marcante. Amigos e inimigos concordavam com seu estranho poder. Os olhos dele eram de um azul bem clarinho. Tinham um excepcional brilho, profundidade e atração. Seu olhar era ao mesmo tempo penetrante e acariciante, inocente e perspicaz, distante e intenso. Quando estava numa conversa séria, suas pupilas pareciam irradiar magnetismo. Era difícil resistir ao poder do olhar fixo de Rasputin. Homens e mulheres que foram conhecê-lo por curiosidade ficaram fascinados, seduzidos e atraídos pelos olhos faiscantes e a vontade urgente e misteriosa por trás daqueles olhos. Na capital, ele foi recebido pelo mais famoso religioso da cidade, o padre João de Kronstadt. João era uma santa figura, famoso pelo poder de suas orações. Sua igreja em Kronstadt era um ponto de peregrinações da Rússia inteira. Ele tinha sido confessor de Alexandre III e ficou com a família à beira do leito da morte do czar. Ser recebido por esse padre tão venerado por toda a Rússia era um passo impressionante no progresso de Rasputin. Em 1905, Rasputin voltou a São Petersburgo. Rasputin começou sua vida na capital com o respaldo de duas damas da mais alta sociedade, as princesas irmãs Montenegrin, a Grã-Duquesa Militsa e a Grã-Duquesa Anastácia. Elas eram filhas do czar Nicolau I.
As duas se casaram com primos do czar Nicolau II e ambas eram sérias praticantes do ramo de misticismo pseudo-oriental em voga em muitos dos mais elegantes salões da capital. Foi a grã-duquesa Militsa que levou Rasputin a Tsarskoye Selo. A data fatídica era 1º de novembro de 1905. Sabemos disso pois Nicolau II escreveu em seu diário naquela data: "Conhecemos um homem de Deus, Gregory, da província de Tobolsk." Rasputin foi chamado para resolver uma das inúmeras crises de hemofilia de Alexei, o filho e herdeiro do czar da Rússia. Na verdade, Rasputin não era o primeiro homem santo levado ao palácio pela grã-duquesa. Outros já haviam passado por lá. A princípio, a recepção a Rasputin no palácio causou poucos comentários. Suas credenciais, com aval de todas as fontes, eram impecáveis. Afinal, ele tinha a bênção dos mais santos homens da igreja. Nenhuma dessas pessoas, porém, imaginava o grau de intimidade com que Rasputin viria a ser recebido no palácio. Geralmente, eles chegavam 1 hora antes do jantar, quando Alexei estava brincando no chão antes de ir para a cama. Rasputin chegava, sentava-se ao lado do menino e lhe contava histórias de viagens, de aventuras e velhos contos russos. Muitas vezes, as meninas, a imperatriz e o próprio czar se sentavam para ouvir. O jeito de Rasputin com Nicolau e Alexandra era exatamente de acordo com seu papel. Ele era respeitoso, mas não servil, sentia vontade para dar gargalhadas e criticar abertamente, embora engrandecesse seu linguajar com citações da Bíblia e antigos provérbios russos. Referia-se aos soberanos não como Sua Majestade ou Sua Majestade Imperial, mas como o paizinho e a mãezinha dos camponeses. Assim, ele acentuava os contrastes entre eles. O homem de Deus e representativo do povo russo e as refinadas figuras da corte e da sociedade que Alexandra desprezava. Tanto Nicolau quanto Alexandra falavam abertamente com Rasputin. Para o czar, Rasputin era exatamente o que descrevera para sua irmã, um camponês russo. Para Alexandra, Rasputin se tornou bem mais importante. Gradualmente, ela foi se convencendo de que o starets era um enviado de Deus para ela, para a família e também para a Rússia. Até porque ele tinha todos os apetrechos, ele representava o czar, a igreja e o povo. Além disso, como prova irrefutável de que ele era enviado por Deus, ele conseguia curar o filho dela. Mas afinal, o que exatamente Rasputin fazia para curar a doença do Alexei? A crença comum, nunca comprovada, é que Rasputin usava seus olhos extraordinários para hipnotizar o czarevich. E, com o menino em estado hipnótico, usava a calmaria para parar o sangramento. A verdade sobre o efeito de Rasputin sobre o czarevich jamais será conhecida com exatidão. Poucos registros médicos foram escritos sobre esses episódios, e nenhum sobreviveu à Revolução. O médico da família imperial russa mencionava que Rasputin era um charlatão esperto. Seja o que for que Rasputin fez ou deixou de fazer, só uma pessoa podia realmente julgar sua eficiência. E essa pessoa era a imperatriz Alexandra. O sucesso de Rasputin em Tsarskoye Selo garantiu seu sucesso na sociedade. À medida que a posição social dele ia crescendo, o guarda-roupa dele também melhorava. E o guarda-roupa dele agradecia porque ele tinha cada vez mais roupas elegantes. E no pescoço, ele utilizava uma corrente com a cruz de ouro que foi presente da czarina Alexandra Feodorovna. No estilo bem gangsta, o Rasputin utilizava essa corrente. Devidamente paramentado, Rasputin entrava com confiança na sala de reuniões, festas e era logo o centro das atenções. Ele chegava lá com um grande contraste, afinal ele estava com a roupa bem elegante, com a correntona dele, só que aí a imagem pessoal dele era bem diferente, porque era aquele cabelo grande, desgrenhado, a barba grande, desgrenhada, a pele marcada com varíola e tal, a unha toda preta, suja, ele era desse tipo. E quando ele entrava nesses salões aí, cheio de gente, de reuniões, eles faziam igual o vereador. Chegava lá, pegava na mão de um, cumprimentava, pegava na mão do outro, cumprimentava e ia assim adiante, né? Quem que ele via, ele ia cumprimentando. E claro, aquelas pessoas que estavam com o olhar mais debilitado para cima dele, ele olhava, tal, cumprimentava. Também ia dando conselhos, ia falando, conversando para tentar amenizar o sofrimento das pessoas. Que essa era a imagem que ele queria passar, a de conselheiro e a de vidente, a de místico, de monge e tal, tudo isso daí. Porém, entretanto, todavia, por baixo da elegância, Rasputin continuava a ser um mujik. Resultava com o fato de o camponês ser aceito nos salões luxuosos da aristocracia e ostentava sua origem diante de admiradores coroados. Em meio aos convidados que chegavam da rua, Rasputin usava grosseiras expressões de carroceiro.
gostava de descrever em detalhes a vida sexual dos cavalos, e quando via uma bela mulher dizia: "Venha, venha, minha linda égua". Suas maneiras à mesa deixavam as pessoas horrorizadas. Na frente de todos, simplesmente ele enfiava as mãos sujas na sopa. No entanto, essa crua confirmação da natureza de Rasputin parecia atrair mais do que repelir. Para uma sociedade cansada, amaneirada, ele era uma diversão exótica. A princípio, Rasputin andava com cuidado nesse mundo dos ricos, mas logo descobriu que para muitas das mulheres que andavam em torno dele, seu lado sensual era tão interessante quanto espiritual. Rasputin reagiu rapidamente. Sua luxúria se acendeu, seus gestos ficaram excitados, sua voz e seus olhos se tornaram sugestivos, lascivos e insinuantes. Suas primeiras conquistas foram fáceis e as seguintes mais fáceis ainda. Os rumores sobre suas aventuras amorosas só aumentavam sua misteriosa reputação. Damas da nobreza, esposa de oficiais servindo muito longe, atrizes e mulheres de classes baixas procuravam as carícias brutas e humilhantes do mujik. Fazer amor com um camponês sem banho, de barba suja e mãos imundas, era uma sensação nova e excitante. Rasputin facilitava para as damas. Dizia que a redenção só viria depois do pecado. Em sua própria pessoa, Rasputin oferecia 3 coisas: pecado, redenção e salvação. As mulheres encontravam em Rasputin a realização de 2 desejos que até então pareciam irreconciliáveis: a salvação religiosa e a satisfação dos apetites carnais. Aos olhos de suas discípulas, Rasputin era a reencarnação do Senhor. Ter relações sexuais com ele, em particular, não podia ser pecado. E essas mulheres encontravam pela primeira vez na vida uma felicidade pura, que não era perturbada pela consciência. Para alguns, a concessão dessa suprema honra pelo Rasputin era motivo de vanglória. Isso não só para as damas, mas também para seus maridos. Muitos homens simplesmente empurravam as esposas para o raparigueiro monge. Todos os dias, várias admiradoras iam até a casa de Rasputin para se sentar na sala de jantar, tomar vinho ou chá, fofocar e ouvir a sabedoria do padre. Embora fossem momentos totalmente inocentes, as visitas de Rasputin ao quarto das crianças no palácio tocaram as jovens do czar com rumores de escândalo. Sob o pretexto de fazer as orações com Czarevich e suas irmãs, Rasputin às vezes ficava nos aposentos de cima depois que as meninas tinham trocado de roupa e já vestiam seus longos robes brancos. A governanta horrorizava-se ao ver um camponês olhando suas pupilas e exigiu que os proibissem. Como resultado, Alexandra ficou muito brava, mas não foi com Rasputin, e sim com a governanta. Afinal, ela ousava questionar a santidade do homem de Deus. Nicolau, vendo a improbidade da presença de Rasputin, se meteu na disputa e disse a Rasputin que evitasse ir ao quarto de suas filhas. Finalmente, né, Nicolau, tu fez alguma coisa que preste. Em 1911, Rasputin causava alvoroço em São Petersburgo. Nem todos os maridos aceitavam que ele pegasse a esposa deles, e nem todas as moças aceitavam que ele passasse a mão ou tirasse suas roupas. E foi a igreja que abriu as primeiras investigações contra Rasputin e chegou lá para o czar falando algumas reclamações. Isso tudo porque algumas mulheres que tinham ido para a cama com Rasputin foram lá se confessar com o padre. E o padre chegou para a imperatriz e falou: várias mulheres estão chegando aqui confessando a mesma coisa. Elas foram para a cama com Rasputin. Foi então que Alexandra mandou chamar o Starets, mandou chamar o Rasputin para ver se essa história era realmente verdadeira. Aí chegou lá o Rasputin, tal, sentou: olá, dona Alexandra, como é que a senhora tá? Tal, o que a senhora quer saber? Aí Alexandra olhou para ele e falou: Rasputin, chegaram para mim e falaram que você foi para a cama com várias mulheres, isso é verdade? Aí o Rasputin olhou para ela: não, minha senhora, que é isso? Que acusações graves estão fazendo? Eu sou uma pessoa santa, eu jamais farei isso. Eu jamais chegaria perto de uma mulher e faria essas coisas, não, eu tô fora. Depois disso, o padre lá de São Petersburgo foi transferido para outra paróquia porque a Alexandra com certeza acreditou no Rasputin. E o Rasputin se vangloriou porque ele disse que jogou o padre na própria Arapuca. Depois foi a vez de outro padre, só que ele foi falar com o czar Nicolau II. E o Nicolau II defendeu Rasputin e disse que os assuntos da família não eram assuntos da igreja. Já o ataque pessoal mais prejudicial a Rasputin foi do monge chamado Iliodor. Quando chegaram a Prokhovskoye, Rasputin comprovou suas fanfarronadas mostrando a Iliodor várias cartas que havia recebido de Alexandre e das crianças. Ele deu várias dessas cartas a Iliodor, isso é, pelo menos é o que dizia Iliodor.
3 anos depois, parte dessas cartas da imperatriz a Rasputin começaram a vir a público e se tornaram os documentos incriminatórios básicos da sinistra acusação de que a imperatriz era, na verdade, a amante de Rasputin. Nenhum historiador sério que tenha escrito sobre os eventos da Revolução Russa ou sobre os Romanov aceitou essa acusação. Outra coisa é que é igualmente possível que as cartas sejam falsas. Somente Lyodor as viu. E suas credenciais como fonte objetiva ficaram totalmente comprometidas pelos eventos subsequentes. Naquela época, Rasputin tentou seduzir simplesmente uma freira, e quando não conseguiu, tentou raptá-la. Foi então que Lyodor ficou sabendo dessa história e chamou um amigo para capturar Rasputin. Eles foram lá, capturaram Rasputin, prenderam ele e começaram a bater na cabeça dele. Pegaram uma cruz de madeira maceta, tacaram na cabeça do Rasputin para que ele se arrependesse do que ele fez com a freira. Depois de meterem a pé no Rasputin, eles fizeram com que ele jurasse jamais se meter com alguma mulher e também deixar a família imperial em paz. Aí tá, naquela situação, Rasputin só falou o seguinte: ó, eu juro por mais sagrado que eu jamais tocarei em uma mulher e também deixarei a família imperial em paz. Só que aí, né, o que o Rasputin fez? Depois que ele se recuperou, ele já estava de volta ativa. Voltou lá pro palácio e foi contar a versão dele dos fatos. E é claro que Alexandre e o czar ficaram do lado dele. Foi então que Lyodor recebeu a ordem de clausura. Ele não aceitou essa ordem e passou a fugir de cidade em cidade pregando contra Rasputin. Foi nesse contexto, nesse estado de espírito, que Lyodor começou a espalhar as cartas de Alexandra que ela havia enviado para o Rasputin. Mais tarde, Lyodor fugiu da Rússia disfarçado de mulher pela fronteira da Finlândia e começou a escrever um livro sobre ele e Rasputin. Quando terminou o livro, ele ofereceu o primeiro à imperatriz por 60 mil rublos. Essa tentativa de suborno foi rejeitada e o vingativo ex-monge levou o manuscrito a um editor norte-americano. Mais tarde, ele admitiu que colocaram no livro algumas inverdades. Porém, a fatal influência daquele homem foi a principal causa da morte daqueles que julgavam encontrar nele a salvação. Durante a Primeira Guerra Mundial, o czar Nicolau II deixou a corte imperial e foi para o fronte de batalha lutar contra os alemães. O problema é que ele deixou a esposa no comando da Rússia, e quem comandava ela era o próprio Rasputin. E imediatamente a Duma se colocou contra essa situação. Outra coisa que não contribuía para a regência de Alexandra é porque ela era alemã de nascença, então ela passou a ser tratada como a espiã alemã. Já falei sobre isso num vídeo que eu comparo a trajetória dela com a Maria Antonieta, que as duas meio que têm paralelos, coisas muito parecidas durante as revoluções. No caso, Alexandra a Revolução Russa e a Maria Antonieta a Revolução Francesa. E ó, outra coisa, aqui para os membros em breve vai sair uma série completa sobre a Revolução Russa, vai ter mais ou menos 8 episódios e eu vou contar tudo sobre a Revolução Russa. Então não perde tempo não, se torna membro do canal, porque só aqui na área de membros tem vídeo estendido, tem vlog, tem séries, tem muito vídeo aí para você acessar. Mas voltando aqui, naquele tempo, muita gente acreditava que o czar e Alexandra eram apenas marionetes do Rasputin. Mas na verdade, desde o início da guerra, Rasputin se colocou contra a entrada da Rússia nesse conflito. Talvez ele estava prevendo o que queria acontecer, já que ele era monge, né? Já que ele era vidente. Outra coisa é que ele só ia contra os ministros que iam contra a raparigagem dele. Então quando o ministro ia contra as raparigagens do Rasputin, ele chegava lá no Alexandre, ó, aquele cara lá é incompetente, então derruba ele e coloca outro no lugar. Como a Alexandra confiava muito nele, qualquer pedido do Rasputin, ela logo de cara aceitava. Nisso, muitos ministros acabaram caindo por irem justamente contra o Rasputin. Foi durante esse período que Rasputin sofreu algumas tentativas de assassinato. Uma delas ocorreu em 12 de julho de 1914. Rasputin foi esfaqueado no estômago por uma camponesa. Acredita-se que ela tenha sido instruída por Lyodor. Rasputin sobreviveu e a camponesa nunca foi punida, pois foi determinado que ela era louca. Por conta da crise da guerra, o apoio dado por Alexandra a Rasputin parecia confirmar o pior. Muita gente não tinha dúvidas de que a ligação era sexual. Nos salões da sociedade, em reuniões de conselhos municipais, palestras de sindicato e nas trincheiras, a imperatriz era chamada abertamente de amante de Rasputin. No fim de 1916, alguma forma de mudança no topo era considerada inevitável. Muitos ainda esperavam que a mudança pudesse ser feita sem violência, que a monarquia poderia ser modificada para dar lugar a um governo responsível à nação. Outros achavam que, se fosse para preservar a dinastia, teria que haver um expurgo brutal.
todos concordavam. Rasputin tinha que ser afastado, até que ele foi assassinado em 30 de dezembro de 1916. Seu assassino foi Felix Yusupov. Foi então que no fim do mês, Yusupov convidou Rasputin para um jantar e Rasputin aceitou prontamente. Ele não aceitou por gostar de um chá, pela amizade, por gostar de uma torta ou por outra coisa. Ele aceitou por conta da mulher de Yusupov, que era tida como a mulher mais linda da Rússia Imperial. Até então, o Rasputin não a tinha visto e também não a conhecia. Então, ele estava doidinho para vê-la pessoalmente, para jogar lá o encanto, né, para jogar aquele papinho que ele bem sabia. A isca era atraente e Rasputin caiu logo de primeira. Yusupov preparou o porão lá todo bonitão. Colocou torta, colocou guloseima, colocou comida, um vinho bom, chá, tudo aquilo que Rasputin gostava. E então ele se encaminhou para buscar o Rasputin no seu apartamento. Quando o Yusupov chegou, o Rasputin tinha até tomado banho, acredite se quiser. Tava lá com sabão, tava pura sabão, tava com a roupa bonita, tava com a calça de veludo, uma botona nova, o cara tava bonitão para ver a esposa do Yusupov. Aí beleza, quando eles chegaram, o Rasputin já foi logo perguntando, cadê a princesa Irina? Aí o Yusupov falou, não, ela tá lá em cima, porque tá tendo uma festa, uma reuniãozinha com as amigas, depois ela vai lá no porão com a gente, então bora lá pro porão. Aí levou o Rasputin ao porão, quando chegou lá o Rasputin olhou aquilo lá, as tortas e tal, e o Yusupov ofereceu, pega aqui uma torta. E nisso a torta já estava envenenada, o vinho já estava envenenado, estava tudo envenenado para o Rasputin comer e bater as botas. A princípio, Rasputin recusou as tortas, mas depois que ele olhou, o cheiro estava bom, aí ele foi e comeu logo duas. Aí o Yusupov já estava na expectativa, morre, 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 e nada de acontecer, porque o cara estava lá inteirinho. Foi então que ele pediu o vinho, aí bebeu 2 taças de vinho, o vinho também estava envenenado. E o Yusupov lá, morre, morre, e nada. No lugar de morrer, o Rasputin foi pedir chá, então tomou mais 2 xícaras de chá. E o chá também estava envenenado. O Yusupov estava como? Morre, morre e nada. No lugar também de morrer, Rasputin pediu para que ele tocasse alguma coisa, alguma música, botasse alguma música lá para os dois escutarem. E nisso, música vai, música vem, e nada do homem bater as botas. O Yusupov ia, meu Deus, por que esse homem não morre? O homem simplesmente comeu torta envenenada, tomou chá envenenado, tomou vinho envenenado e nada de bater as botas. Enquanto isso, o desespero ia batendo nele. E lá em cima na escada estavam os 4 amigos do Yusupov, só esperando qualquer coisa dele bater as botas para pegar o corpo e dar cabo. Só que aí, meus amigos, essa questão já estava demorando 2 horas e meia e nada do homem morrer. Foi então que o Yusupov decidiu subir as escadas para perguntar para os amigos o que ele iria fazer. Um sugeriu não fazer nada, o outro falou bora embora daqui, deixa o homem aí. Outro falou que não podia ir embora e deixar o homem meio morto, porque o veneno poderia fazer efeito a qualquer momento. E o Yusupov levantou e falou, ó, eu vou lá, vou terminar esse assassinato agora. Aí o Yusupov pegou o revólver, colocou aqui, ó, de trás da costa e desceu as escadas. Chegou lá pro Rasputin. Rasputin já tava meio assim, meio tonto, meio bambo. Ele falou, eu quero mais vinho, eu quero mais chá. Aí o Yusupov, não, beleza, vamos ali, ó. Chega ali perto daquele armário. Aí o Rasputin chegou lá perto do armário. O armário era bonitão, de madeira, e tava com uma cruz dentro, uma cruz que tava encravada de prata. Aí o Rasputin tava lá todo bambo, né, olhando pro armário, olhando pra cruz de prata, e falou, ó, prefiro o armário do que a cruz de prata. Isso aí pra mim tá melhor. Yusupov, tremendo de medo, só olhou pro Rasputin e falou, Grigori Yefimovich, olhe para o crucifixo e reze a sua última prece. Aí, meus amigos, o Rasputin arregalou o olho, olhou para trás, tremendo de medo. Foi quando o Yusupov levantou a arma e, ó, puf, atirou no Rasputin. Quando os caras que estavam lá na escada ouviram o tiro e saíram tudo correndo para ver o que tinha acontecido. Eles olharam, tava o Yusupov com o revólver na mão, o Rasputin estirado no chão porque levou um tiro nas costas. Tinha lá um médico que pegou o pulso do Rasputin e olhou e falou, ó, tá morto, então bora dar cabo nesse corpo dele. Aí depois disso, os homens começaram a se arrumar para levar o corpo. Foi então que o Yusupov ficou sozinho com o Rasputin. Depois de um tempo, o Yusupov começou a prestar atenção, Rasputin estava lá começando a se mexer, abriu um olho, o olho começou a tremer, abriu o outro, aí o Yusupov começou a ficar desesperado. Meu Deus, esse homem não morre, não foi veneno, não foi tiro, nada mata esse homem. Foi então que o Rasputin se levantou, pegou o Yusupov, tentou esganar, arrancou uma dragão que ele tinha aqui no ombro e o Yusupov saiu correndo. Atrás dele também o Rasputin saiu correndo. Foi quando ele entrou no pátio, porque o Rasputin queria fugir, queria ir pelo portão.
E aí o Rasputin correndo lá no pátio e os homens que estavam lá em cima começaram a atirar. Sei que 3 tiros pegou no Rasputin. Um deles pegou na cabeça. Aí depois desses 3 tiros que pegou no Rasputin, ele caiu no chão novamente. E os homens aproveitaram para correr atrás dele e meter a cabaçada de pau. Menino, foi pior. Meteram a peia, foi chute, foi paulada, foi porrada. Rasputin apanhou feito doido. Aí, menino, depois disso daí, dessa sessão de porradaria, aí os caras se deram por vencido. Falaram, agora morreu. 4 tiros, um na cabeça, veneno, porrada. Não tem como o cara ter sobrevivido. Aí pegaram uma cortina, enrolaram o corpo do Rasputin e jogaram no rio Neva. Só que como era dezembro, né, o rio estava congelado. Então jogaram o Rasputin no rio congelado. Mas até aí tudo bem. 3 dias depois, finalmente encontraram o corpo do Rasputin. E na autópsia deu que o pulmão dele estava cheio de água. Então no fim, o Rasputin não morreu de tiro, ele não morreu envenenado, ele não morreu de paulada, ele morreu de afogamento. Agora me conta aí se esse cara não foi duro para matar. Se essa morte aí não parece uma coisa, um roteiro de cinema. E se parece, não é nenhuma coincidência, porque para muitos historiadores, essa história é apenas uma invenção para engrandecer o feito do Yusupov e também fazer com que o Rasputin fosse um demônio. Afinal, um homem que não morria de jeito nenhum é praticamente um demônio. Então, essa versão que eu contei para vocês, do porão, que ele chegou lá para jantar, foi envenenado, levou tiro, levou paulada, tal, tereréu, essa versão é contada pelo Yusupov. Então ele deu uma floreada, deu uma incrementada, colocou um pouco de pitadas de mentiras, de fake news para tentar se engrandecer nessa morte do Rasputin. Na realidade, o assassinato do Rasputin foi bem menos dramático. Relatórios oficiais da autópsia do Rasputin, que acabaram saindo após a queda da União Soviética, revelam que o Rasputin acabou morrendo na chegada dele lá na casa do Yusupov, que ele levou um tiro provavelmente na cabeça, e isso matou ele prontamente. Então é quase certo que ele tenha morrido instantaneamente e não tenha tempo para ter tomado vinho, para comido torta, tomado chá envenenado, nem outras coisas que o Yusupov falou. Mas assim, pessoal, às vezes a ficção é bem melhor do que a realidade. Então, para mim, essa é uma das maiores fake news que eu resolvi acreditar. Eu acredito que o Rasputin ele levou esse tempo todo aí para morrer. Então, para mim, vai ficar para sempre no meu coração. 3 dias depois da morte de Rasputin, em 1º de janeiro de 1917, o corpo dele foi encontrado. Na correria, os assassinos tinham deixado uma de suas botas perto do buraco no gelo. Mergulhadores procurando sob o gelo trouxeram o corpo. Ainda segundo a lenda, incrivelmente, antes de morrer, Rasputin lutara com força suficiente para libertar uma das mãos das cordas que o amarravam. O braço livre estava levantado acima do ombro. O efeito era de que o último gesto de Rasputin na Terra tinha sido um sinal de bênção. Em São Petersburgo, onde todo mundo sabia os detalhes e as histórias picantes do escândalo de Rasputin, a confirmação de que a besta fera havia morrido gerou satisfação geral. As pessoas comemoravam nas ruas aclamando Yusupov e seus amigos. Porém, nas províncias longínquas, os camponeses sabiam apenas que o mujik, um homem igual a eles, tinha se tornado poderoso na corte do czar. O assassinato foi visto de modo bem diferente. Para os camponeses, Rasputin havia se tornado um mártir. Em toda sua abrangência e diversidade, a história produz poucas personalidades tão originais e extravagantes quanto Grigory Rasputin. A fonte e a extensão de seus poderes extraordinários jamais serão totalmente conhecidas. A sombra dessa incerteza irá revigorar perpetuamente a sua lenda. Como era de se esperar, o impacto da morte de Rasputin foi devastador para Alexandra. Mas para Nicolau não foi tão grave assim. Depois de encontrado, o corpo de Rasputin foi levado em segredo para a capela de uma casa de veteranos, a meio caminho entre São Petersburgo e Tsarskoye Selo. Ali foi realizada uma autópsia e o corpo foi levado e colocado num caixão. 2 dias depois, em 3 de janeiro, Rasputin foi enterrado no canto do Parque Imperial. Pouco tempo depois do czar ter abdicado, ali em fevereiro, março de 1917, o corpo do Rasputin foi exumado e queimado por soldados. Era uma tentativa de evitar que o túmulo dele se tornasse um local de peregrinação e que também se tornasse um ponto de reunião para os apoiadores do regime monárquico. E claro, tem outra fake news muito famosa que envolve o Rasputin que vocês provavelmente já devem saber, que é aquela de que o Bilal dele foi cortado antes dele ter sido enterrado, que foi levado para o museu. E isso também é uma fake news. Acredita-se que esse Bilal do Rasputin que está no museu seja de um cavalo. Então não é nem humano, é de um cavalo. Então essa história do Bilal do Rasputin é mais uma das inúmeras histórias e fake news que envolvem os mistérios do Rasputin, o monge louco.
Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham curtido essa história. Esse vídeo demorou e deu um trabalho para fazer que vocês não imaginam. Então se você chegou até aqui, eu acredito que você tenha gostado dessa história. Então para valorizar o meu trabalho, deixe o seu comentário. Se você quiser acrescentar ou corrigir alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Outra coisa, se você gostou desse vídeo e quer ver mais coisas sobre o Rasputin, aqui para os membros tem a versão estendida desse vídeo. Além disso, em breve vai sair a série sobre a Revolução Russa, uma série completa sobre essa revolução que impactou o século XX. Então torne-se membro e tenha acesso aos vídeos exclusivos do canal. Dito isso, falou!